e eu vou dar seguimento, passando a palavra para o nosso sócio Eduardo Rodrigues. Eduardo, já te colocando no seguinte contexto, a área tributária ela pode ser a grande salvação para o negócio ou então uma grande vilã, né? A gente sabe que a área tributária, além de complexa, ela é interpretativa, nós temos alterações diárias na legislação, em decorrência disso, acontece muita coisa, né? As empresas acabam pagando o tributo indevidamente, pagando a maior, são carentes de informação. Por outro lado, trata-se de uma área que, se bem explorada, pode ser aí o divisor de águas entre ser uma empresa rentável ou não. E diante disso, eu queria saber qual que é a sua visão sobre medidas que as empresas poderão adotar de forma estratégica para a geração de caixa e para terem uma gestão tributária eficiente para as práticas do dia a dia. Com a palavra a você, Eduardo. Obrigado. Obrigado a todos, é um prazer participar desse webinar. Obrigado a todos que estão assistindo. Realmente, a área tributária, ela impacta de forma muito próxima de todos os negócios, né? A gente costuma dizer que o governo ele é o maior sócio das empresas, né, no Brasil. A carga tributária é muito alta, a complexidade da legislação é muito grande e, invariavelmente, as empresas cometem equívocos que acabam gerando, na sua maioria, o pagamento indevido ou a maior de tributos, né? A maior parte das empresas, elas são adimplentes com os tributos, né? A gente tem uma minoria que é inadimplente, principalmente a pequena e média empresa. São empresas, na sua maioria, empresas familiares, né, que são constituídas no seio familiar, e essas empresas elas têm um compromisso muito grande com o pagamento dos seus impostos, né? Então, tem uma responsabilidade muito grande aí. E o receio de fazer alguma coisa errada, de criar um problema com o fisco, né, que é totalmente aparelhado. A gente tem a Receita Federal, que tem tecnologia de ponta, né, para fazer cruzamento de informações. Enfim, o contribuinte ele acaba sendo sempre o lado mais fraco dessa relação com o fisco, né? E no momento de crise, como que nós estamos atravessando, fica ainda mais delicado a situação do contribuinte, né? Ele passa a ter problemas de fluxo de caixa, corriqueiros ali no seu dia a dia, situações de empresas que acabam tendo o próprio fechamento, não consegue desenvolver a atividade, são negócios muito pequenos, as pessoas estão assustadas, muito embora o ramo PET seja um ramo de primeira necessidade, mas diminuiu, né? Tem um impacto, né? A gente invariavelmente aí tem um impacto mesmo nos ramos de primeira necessidade, né? Então, essa situação que já é delicada, já é muito complicada, ela agrava-se um pouquinho mais, né? E o governo, principalmente o governo federal, para tentar minimizar os efeitos da crise, ele trouxe algumas alternativas, né? Primeiramente, para o Simples Nacional, as empresas tiveram uma prorrogação do pagamento dos tributos federais vencidos dentro do Simples Nacional, e o ISS, para os prestadores de serviço, e o ICMS também teve uma prorrogação dentro da sistemática do Simples Nacional. E para as empresas que não estão no Simples, nós tivemos a prorrogação do PIS, da COFINS e do INSS parte patronal, né, para pagamento no segundo semestre, agora relativo às competências de março, abril e maio, né? Qual que é o grande problema, né? A suspensão, a prorrogação do pagamento, ela nada mais é do que uma postergação do vencimento dessa obrigação tributária. Então, a obrigação tributária que venceria agora no final de maio, por exemplo, ela passou para outubro, né? Então, a empresa ela mantém esse fluxo de caixa, não fica em débito com o fisco, mas em outubro ela terá que regularizar essa competência de maio, né, que ficou em aberto, que foi prorrogada para pagamento em outubro, mais os tributos que ela apurou durante o mês de setembro, né? Então, ela vai ter duas competências tributárias para realizar o pagamento em outubro. Então, qual que é a palavra de ordem, né, para não haver aí uma confusão, né? Primeiro, organização.
o negócio tem que estar organizado. A gente sabe que muitas empresas, principalmente as menores, a estrutura para ter uma organização da parte burocrática, administrativa, principalmente dessas informações com o fisco, muitas vezes ela fica em segundo plano. Aquele empresário ele tem que tomar as decisões de compra, de venda, às vezes marketing da empresa, enfim, ele fica com muitas responsabilidades, muitas atribuições, e ele acaba delegando essa organização administrativa e tributária, muitas vezes para o contador. E o contador, por sua vez, ele tem que atender uma série de empresas, né? Tem um volume grande também de trabalho, e a gente vai deixando, houve a prorrogação, e quando chega o vencimento, cadê o fluxo de caixa, cadê o dinheiro, né? Pode ser que eu esteja aí numa situação de inadimplência, né? Que eu só prorroguei essa inadimplência um pouquinho mais para frente. Então, a primeira dica que a gente dá aqui na área tributária, por mais básica que ela possa parecer, é o controle. Nem que seja uma planilha de Excel. Controle o que você está prorrogando o pagamento agora e qual que é o próximo vencimento. A contabilidade vai auxiliar, mas esse controle fino tem que ser do empresário. Ele que mexe nas contas, ele que sabe o dinheiro que está ficando no caixa, o dinheiro que ele vai dispor no futuro próximo. Então, faça uma planilha para controlar isso. Essa é a primeira dica que nós temos. Segundo ponto aqui, agora em maio, nós tivemos a publicação da Portaria 201 de 2020, que ela prorrogou, trouxe a possibilidade da suspensão dos pagamentos de parcelamentos federais, né? Empresas que possuem parcelamentos de tributos federais, elas têm a possibilidade de suspender o pagamento com a Portaria 201. Essa portaria ela prorroga os vencimentos dos parcelamentos de maio, junho e julho para agosto, outubro e dezembro. E nós tivemos também a prorrogação dos parcelamentos do Simples Nacional, né? Os vencimentos em maio, junho e julho para também agosto, outubro e dezembro. Então, o governo trouxe essa prorrogação também para os parcelamentos. Os parcelamentos, eles têm uma particularidade, né? Um acordo, e como a doutora Karen bem comentou, acordo pode ser rompido, né? Então, a partir do momento que eu tenho um parcelamento, eu tenho um acordo firmado com o fisco. Eu vou ter a suspensão desses pagamentos, né? Eu tive a prorrogação do vencimento dessas parcelas, mas como eu expliquei, para o tributo gerado nesses meses aqui, mais que a crise está se instaurando, a gente vai ter um vencimento mais para frente e isso vai acumular, né? A gente vai ter um acúmulo aí desses pagamentos. Bom, os parcelamentos não são diferentes. A diferença é que os parcelamentos eles correm risco de rompimento por ausência de pagamento. Então, via de regra, os parcelamentos federais, eu posso ter o atraso de até 2 parcelas, né? Pela regra geral. Então, controla isso. Se você precisar atrasar, atrase, mas atrase de forma consciente, faça o controle desse atraso. Uma dica interessante, a parcela de um acordo, ela só é considerada vencida para efeitos de rescisão após 30 dias do vencimento. Então, na prática, eu tive o vencimento da segunda parcela, ela só vai ser considerada como vencida para efeitos de rompimento depois de 30 dias, ou seja, no vencimento da terceira parcela. Então, lide com essas situações, né, com essas dicas, para manutenção do fluxo de caixa. Hoje, na situação que a gente está vivendo, o dinheiro em caixa, o dinheiro em espécie, ele é rei, né, porque a economia ela está fragilizada, a gente não está tendo circulação de dinheiro, as pessoas só estão consumindo o que é essencial, então o dinheiro está escasso. Então, a empresa que tem dinheiro em caixa, segura, compre estritamente o necessário, mantenha uma organização com isso. Eduardo, qual que é o prejuízo? Eu atrasei, eu ouço falar que a dívida tributária ela vira uma bola de neve. Como que eu lido com isso, né? Qualquer tributo que é atrasado, seja o ICMS, o ISS para o prestador de serviço ou os tributos federais, qualquer um, eles têm uma multa moratória de 20%, de até 20%. Como que funciona na prática? O tributo ele tem uma atualização diária para os federais, o estadual ele tem uma regra, mas, via de regra, em 60 dias, você tem a integralidade da multa de 20%. Então, poxa, é uma multa pesada. Eu tive o tributo, digamos que eu tenho 100 de tributo, em 2 meses eu vou ter 20 de multa. Tá? Só que qual que é o X da questão? A multa,
ela só ocorre uma vez, ela não tem atualização. Então, você tem a multa moratória de 20% uma vez e ela vai ficar congelada. Eu vou ter atualização com a Selic, que significa dizer que ao longo do tempo, essa multa ela acaba sendo corroída pela inflação, ela vai ficando menos pesada ao longo do tempo, e todos os tributos, eles, com exceção do ICMS substituição tributária, é permitido o parcelamento. Então, eu tenho o parcelamento em até 60 meses. Então, se a gente parar para pensar um comparativo, pode ser mais interessante eu ficar devendo o tributo por um período e fazer um parcelamento de 60 meses, mesmo com essa multa de 20%. Ainda mais hoje, a atualização é pela Selic do principal. Então, a Selic está em 3% ao ano. Então, pode ser mais interessante eu me financiar desses tributos, manter o dinheiro no caixa da empresa, atraso os tributos. Quando a crise passar, eu faço o parcelamento desses tributos em até 5 anos, sendo mais barato do que eu me socorrer do sistema financeiro, pegar dinheiro com bancos, que eu teria que provavelmente assinar como avalista, né? Eu teria que ser avalista na pessoa física, ou seja, eu responderia por essa dívida com o meu patrimônio pessoa física diretamente, sem contar que o banco pode exigir outras garantias. Então, pode ser uma alternativa para eu fazer fluxo de caixa à dívida tributária. Um outro ponto que não é líquido e certo, mas a gente tem que levar em consideração por crises anteriores, todas as crises anteriores que nós tivemos, sempre o governo ele editou parcelamentos especiais para auxiliar as empresas a saírem dessas crises. Então, caso eu constitua um débito tributário de forma consciente, de forma estratégica nesse período, possivelmente eu vou ter um parcelamento especial para me socorrer dele e fazer a regularização desse passivo. Parcelamento especial, geralmente, ele tem um prazo mais alongado, é um prazo superior a 60 meses, e eu tenho desconto de multa e juros. Então, é uma carta que fica na manga, não dá para a gente dar certeza que isso vai acontecer, mas sempre ocorreu dessa forma, né? Então, é importante a gente saber esses cenários, né, que podem vir num futuro próximo. E, por fim, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a possibilidade de recuperação de valores, né, de tributos recolhidos indevidamente, né? Então, a boa parte das empresas, principalmente as empresas menores, não sabem que é comum a gente ter o recolhimento indevido aí, ou a maior de tributos. Empresas do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, que são um pouco maiores, todos os regimes tributários, eles podem ter recolhimentos indevidos aí a título de tributo. Por diversas razões, por erro, né, equívoco ali no momento da apuração, enfim, ou de passar informação para a contabilidade, recolhimentos a maior por desconhecimento de alguma regra tributária que o produto ali, a mercadoria venha a ter um benefício fiscal, a empresa acaba tributando um produto que teria uma isenção, algum benefício, ou até mesmo por medo, por receio de fazer uma revisão fiscal e achar que isso por si só vai chamar a fiscalização, enfim, vai ensejar em um problema para a empresa. Então, dicas rápidas. Empresas do Simples Nacional. A gente tem oportunidades em produtos monofásicos, que são produtos que são tributados pelo PIS e a COFINS na indústria. Então, quem não é indústria, é distribuidor, é interessante fazer um trabalho de revisão fiscal para verificar se tem produtos monofásicos, se está fazendo a segregação dentro da apuração do Simples desse faturamento para não tributar o Simples de forma equivocada, tá? Para o ICMS substituição tributária, também é uma tributação que está concentrada na indústria. Depois que saiu da indústria, as empresas distribuidoras, varejistas, enfim, elas não teriam nova incidência de ICMS, mas em alguns casos não há uma atenção para isso, e quando a empresa vai apurar ali a tributação do Simples Nacional, entra o faturamento todo como tributado, e aí a gente tem a empresa onerada. É possível a recuperação dos últimos 5 anos aí, restituição dos valores, depósito em conta. Antes da crise, a gente estava tendo um prazo médio aí de 90 a 120 dias para ter resposta desses pedidos, tá? Não enseja em fiscalização, é uma situação muito tranquila. Para o lucro presumido, a gente tem a possibilidade da revisão da folha de pagamentos, né, as verbas indenizatórias, que há incidência da contribuição previdenciária patronal sobre verbas indenizatórias. Um exemplo, o terço constitucional de férias.
né? Ele não deveria haver incidência de INSS sobre o terço funcional de férias, porque ele não configura salário, ele é uma verba indenizatória. O funcionário não trabalhou para perceber aqueles valores, então não deveria haver tributação. A gente tem a possibilidade de recuperar alguns valores já de forma administrativa, porque já estão pacificados pelo judiciário, e o que não está pacificado a gente aconselha o ingresso com a ação judicial, né? E no lucro presumido, a gente tem algumas alternativas de ações judiciais, né? A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, é uma tese que está bem difundida, já foi pacificada em entendimento, o STF precisa somente julgar um recurso da União Federal, mas o ICMS ele não deve compor a base de cálculo do faturamento para tributação do PIS e da COFINS, né? Então, é necessário que as empresas que não ingressaram com essa ação ingressem com a ação, é uma tese já pacificada, para ter o direito aí à retroatividade dos últimos 5 anos. Isso vale para o lucro real e para o lucro presumido. A multa de 10%, né? As empresas, quando demitem um funcionário sem justa causa, pagam a multa de 10% a título de FGTS. Essa multa ela foi extinta agora em janeiro de 2020, mas é possível buscar pela via judicial a recuperação do pagamento dessa multa nos últimos 5 anos. Aqui caberia para empresas do lucro real, presumido e simples nacional, né, no âmbito judicial. Exclusão do PIS/COFINS da própria base, da forma de cálculo para apurar o PIS/COFINS, a empresa ela insere, né, faz o cálculo por dentro, o que gera uma oneração aí tributária, então é também possível a discussão aqui para empresas do lucro real e do lucro presumido. E, por fim, a gente tem também a exclusão do ICMS para empresas do lucro presumido da presunção de lucro para apuração do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social. Também é uma discussão filha da exclusão do ICMS. Também é importante entrar aí para desonerar as empresas com a tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. E, por fim, as contribuições do Sistema S, né? O SESI, Senat, SESC, que elas foram instituídas pelo artigo 8º da Lei 8.029 de 1990, que elas têm como base de cálculo a folha de pagamentos, aproximadamente 6% sobre a folha a título dos terceiros, né, do Sistema S, as empresas pagam. E isso pode ser discutido judicialmente, pois a sua inserção no nosso sistema jurídico ela não respeitou os ditames constitucionais, né? Esse tipo de contribuição não poderia ter como utilização para sua apuração, como base de cálculo, a folha de pagamento. Ela deveria ter o faturamento ou o lucro das empresas, né? Então, há uma inconstitucionalidade aí na instituição do Sistema S. Então, também é possível a gente buscar aí, por meio de ação judicial, essa recuperação. Então, essas são algumas dicas rápidas aí para a gente ofertar para vocês, né, apresentar aqui para vocês, para trazer um pouquinho mais de tranquilidade, né? O fisco não é um bicho-papão, enfim, a gente tem a possibilidade de trabalhar com algumas situações, né, trazer alguns benefícios para a empresa, e a empresa ela tem que se organizar, ela não tem que ter medo de fiscalização, não tem que ter medo da Receita Federal ou da Fazenda do Estado, enfim, a gente tem que ter organização, a gente tem que ter segurança, nós estamos desenvolvendo um trabalho sério, lícito, enfim, a empresa está trabalhando, o empresário está desenvolvendo, gerando riqueza para o país. Então, a gente não tem que ter esse tipo de receio. Trabalhou direito, está tudo organizado dentro da empresa, vai atrás dos direitos que a empresa tem, desonera a operação, porque muitas vezes você pode não estar lançando mão dessas possibilidades e o seu concorrente está lançando mão. E aí ele tem um preço melhor, ele consegue uma fatia de mercado melhor, aí às vezes até ampliar a empresa com base num bom planejamento tributário, numa boa revisão fiscal. Pessoal, essa é a minha apresentação, é o que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigado. Perfeito, Eduardo. Acredito que ficou mais do que demonstrado aí o quanto que a área tributária é estratégica numa empresa. E eu quero compartilhar com os nossos participantes agora uma tela com os nossos contatos. Todos estão vendo?
para que possam mandar as suas dúvidas. A gente tem bastante coisa aqui, estamos com o tempo estourado, então não vai dar para responder tanta coisa, mas todas as dúvidas encaminhadas vão ser respondidas diretamente no e-mail de vocês. Utilizem esse e-mail, wesley@dtadvogados.com.br, para enviarem as dúvidas, todas serão respondidas. Acessem o site do escritório, dtadvogados.com.br. Lá, diariamente, a gente coloca muito conteúdo direcionado para o segmento, muita informação bacana que, sem dúvida alguma, vai poder ajudá-los no dia a dia. Nos sigam nas redes sociais, temos aí o LinkedIn, o Facebook do escritório, o Instagram, sempre também com muita informação bacana, tá? Vale a pena conferir. Por fim, a gente tem aqui algumas dúvidas. E passado aí o nosso contato, eu queria rapidamente, vocês todos, porque a gente mais uma vez está com o tempo estourado, então sejam bem breve, ok? Luciano, tem uma pergunta aqui de Beatriz Louveira. Luciano, tem um pet shop, a maior parte do faturamento provém de banho e tosa. Como temos planos de expansão, na sua visão, deveríamos investir também em outros tipos de serviços? Eu acho que quando a gente fala de cuidados, né, e de a proximidade cada vez maior do tutor, do dono do animal com o seu pet, né, e esse hábito ele ficou fortalecido agora na quarentena, eu acho que o banho e tosa é o setor que mais tem a ganhar, porque ele é um serviço diferenciado. Ele não vai conseguir ser feito dele uma venda pela internet de mercadoria, porque é puramente serviço, né? A questão é trazer diferenciação para esse serviço, né? Então, como está a concorrência do seu bairro, né? Como você pode se diferenciar, né? Na utilização de produtos de alta qualidade, de técnicas diferenciadas, o capricho, né, que se faz na finalização de um animal, a questão do recebimento do animal, todos os cuidados que se tem, deixar muito claro isso para o dono do animal, principalmente depois, né, da pandemia, ou até já, né, porque o pet shop já está funcionando. Então, assim, como é recebido esse animal, como ele é cuidado, como é feita, como é o trânsito desse animal dentro do pet shop, quais são os cuidados sanitários que o pet shop está tomando agora. Então, essa comunicação com os seus clientes, eu acho que é de grande valia nesse momento. Também é claro que o pet shop é serviço na parte comercial. Se você puder vender produtos também mais exclusivos, né, na sua prateleira, a colocação de produtos mais exclusivos e, o que é muito importante, o treinamento do pessoal seu de balcão. Porque o pessoal de balcão bem treinado vende o dobro do mal treinado. Isso tem pesquisas apontando isso. Então, assim, é treinamento de pessoal, um mix de produtos interessante e um serviço de banho e tosa cada vez mais diferenciado. Perfeito. Luciano, obrigado pela resposta. Aqui, para o Luciano, inclusive, tem não é uma pergunta, mas é um comentário aqui. Vou deixar registrado. É do Cadu Servilha. Luciano, boa tarde, tudo bem? A maior diferença que podemos fazer nesse momento é ter um relacionamento com o cliente, não apenas nos momentos bons e também no momento de crise. É fato, né? Perfeito. Vamos rapidamente para mais uma aqui. Débora, dúvida de Ana Paula Pegorali. O que fazer se eu precisar demitir alguém durante os acordos? Qual o risco que eu corro? Então, a MP ela não proíbe a dispensa, né? Ela determina que eles são estáveis, mas coloca que se houver a necessidade imperiosa de rescisão, a empresa vai rescindir esse contrato, só que, para tanto, ela vai pagar uma indenização, tá? Então, se for uma redução de 25%, eu pago uma indenização de 50% do período restante. Se for uma redução de 50%, eu vou pagar uma indenização de 75% do período restante da estabilidade, né? E se for uma redução de 70%, suspensão de contrato, eu pago 100% do restante da estabilidade. Então, assim, é um valor razoavelmente alto. Por isso, a dica final é, se pensa em reduzir folha, em reduzir teu quadro, faça antes de formalizar os acordos, porque depois o custo pode ser mais alto. Perfeito, Débora. Obrigado. Foi rapidinho. A
pergunta aqui de Paulo Henrique Sherman para Karen. Você acha que cabem essas negociações contratuais para todos os tipos de empresas, independente do porte? Karen, rapidamente. Sim, a negociação cabe para qualquer tipo de empresa, da pequena, a gente tem feito da grande, média e pequena empresa. Não tem restrição, ok? Perfeito. Deixa eu pegar uma aqui para o Eduardo. Eduardo, Silvana Campos, empresas do Simples Nacional também possuem algum tipo de crédito tributário? E de você comentou um pouquinho, né? Empresas com monofásico, ST. Rapidamente, dá um desfecho disso para a Silvana, por favor. Sim, as empresas do Simples Nacional, elas podem ter algum tipo de crédito, sim. É restrito, né? Infelizmente, o Simples Nacional ele tem algumas restrições aí para efeitos de crédito. O que é importante? A empresa ela precisa ser distribuidor, o ideal é ser distribuidor, varejista, né? Não ser a indústria. Quando é a indústria, a chance de ter esse tipo de crédito é muito mais difícil, porque no momento da apuração, pelo NCM do produto, a contabilidade ela já faz essa distinção. Então, uma indústria no Simples Nacional tem uma dificuldade maior, mas não é impossível que exista. Se ela for um distribuidor, uma loja, um varejista e trabalhar com produtos monofásicos, como que ela descobre isso? Aí é necessário verificar qual é o NCM dos produtos que ela trabalha, verificar se esses produtos estão no regime monofásico de tributação. Se estiverem, eles devem ser tributados somente na indústria. Então, o que acontece? A indústria produz, tributa com o PIS/COFINS monofásico, que nada mais é do que a tributação do PIS e da COFINS por toda a cadeia, né, produtiva aí, e a partir da saída desse produto da indústria, os demais envolvidos na comercialização dessa mercadoria não terão incidência de PIS e COFINS. A saída é a alíquota zero, né? Não teria PIS e COFINS. O que acontece na sistemática do Simples Nacional? A pessoa, por desconhecimento, ela faz a venda, ela tem o faturamento e ela informa para a contabilidade, como o Simples tem uma sistemática de contabilização menos complicada, ela informa para a contabilidade o faturamento. A contabilidade pega o faturamento, faz o cálculo para ver a faixa que a empresa está inserida, qual que é a alíquota efetiva, e emite a DAS, né, a guia que é responsável pela arrecadação do Simples, né? E aí a empresa acaba pagando. Então, o trabalho é justamente verificar os NCMs, verificar se tem produto monofásico e se houve aí a atenção necessária para segregar esse faturamento e tirar isso da tributação do Simples, né? Então, não são raras as situações que a gente encontra, sim, possibilidades de crédito aí nas empresas, tá? Espero ter respondido aí. Perfeito, obrigado. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês que ficaram até agora nos prestigiando, acabamos até extrapolando um pouco aí o tempo, e eu dou por encerrado o nosso webinar, agradecendo mais uma vez aos participantes, Luciano Falhari, presidente da Pet Society, meu muito obrigado. Obrigado aos especialistas Débora Piquetti, Karen Ebaide, Eduardo Rodrigues, do escritório Duarte Tonetti Advogados, referência em assessoria jurídica para empresas do segmento PET. A todos vocês, um ótimo final de dia, um forte abraço e até o próximo webinar, ok? Eu vou deixar aqui a tela final com os nossos contatos, caso alguém ainda não tenha anotado. Obrigado, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau.